Uma simples calça moletom apareceu na Globo e poucos dias depois uma marca brasileira começou a faturar centenas de milhares de reais. Parece uma história de sucesso, não é? O problema é que aquilo quase destruiu a empresa. Hoje eu vou te mostrar como que a Corova saiu de um quarto improvisado em Florianópolis para virar uma febre nacional depois que a Anitta apareceu usando uma peça da marca em rede nacional. Só que junto com o sucesso vieram decisões apressadas, expansão desenfreada, lojas caríssimas, dívidas enormes e um rombo financeiro que fez o próprio dono admitir que conseguiu quebrar a empresa mesmo com ela funcionando. E talvez essa seja a parte mais bizarra de toda essa história. A Corova faliu justamente no momento em que parecia impossível isso dar errado. Bom, vamos entender essa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A Corova começou a ser desenvolvida em 2003, mas foi oficialmente fundada em 2004 em Florianópolis por Rafael Dávila, se tornando uma das marcas pioneiras do streetwear e do e-commerce no Brasil. Criada com a proposta de oferecer roupas autênticas e acessíveis, a marca saiu de uma produção caseira para virar um fenômeno nacional da moda urbana. Mas isso só aconteceu 11 anos depois, quando a Anitta, no auge da carreira, apareceu usando a marca em plena Rede Globo. Mas calma, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Voltando ao começo da história, o Rafael ele trabalhava como vendedor de shopping lá no início dos anos 2000. Nessa época ele começou a usar camisetas mais estilosas das lojas onde trampava, aproveitando aí o desconto de funcionário que ajudava bastante. Só que quando saiu desses empregos já não tinha grana para continuar comprando aquelas marcas caras da época. Foi aí que surgiu a ideia de criar roupas que ele mesmo achava estilosa. Primeiro para uso próprio e depois pensando em vender também, já que percebeu um espaço no mercado entre as roupas comuns e as marcas mais caras. E aquilo que eu acho que a maioria do pessoal que começa a fazer marca faz, que é ser um entusiasta do streetwear e da moda, né? Eu acho que esse é a origem, né? De onde começa, né? Então eu trabalhei, era vendedor de loja, de shopping, isso no início dos anos 2000, salário de estagiário, aí eu ficava assim, putz, como é que eu vou usar umas camisetas legais sem trabalhar no shopping? Porque no shopping a gente tinha desconto de produto, né? E no início dos anos 2000, ali 2004, quando a Corova começa, a gente tem um gap muito grande, cara. Tem um espaço ali que é assim, ou você tem loja, grandes varejistas como Renner, C&A, e depois as marcas já eram tipo Triton, Coach, Fórum, Elos. Então não tinha marca intermediária com custo-benefício razoável. Então, além da questão de que eu comecei a produzir para mim mesmo, que também eu acho que muita gente começa assim, eu precisava produzir para eu usar e vender também, né? Então eu comecei a vender na faculdade, tinha uma comunidade minha ali na faculdade, amigos, etc e tal. Então eu começo dessa forma, assim, bem mambembe, assim, né? No quarto da casa dos meus pais. Começo com e-commerce também logo de cara. Então, por volta dos 22 anos, ainda morando com os pais, Dávila começou a marca de forma bem informal. Produzindo suas primeiras 40 camisetas, ele mesmo criava as estampas, comprava camisetas em lojas mais baratas e terceirizava a produção. Nessa mesma época, também trabalhava como estagiário em agências de publicidade enquanto cursava publicidade e propaganda. E foi assim, com pouca grana, apostando nas redes sociais da época e usando o e-commerce praticamente como uma vitrine, que nasceu então a Corova. O nome, inclusive, veio do clássico filme A Clockwork Orange, ou seja, a laranja mecânica, é isso mesmo? A gente entra no e-commerce em 2004, num processo muito mambembe também de... eram sites que não eram plataformas de venda, então eram sites... você tinha lá, sei lá, um flash, você tinha alguns efeitos dentro do site. O processo de compra era muito manual, o cliente ele comprava a peça, a gente recebia um e-mail e a gente mandava a conta para ele. Tô falando isso de 2004, né? Então, assim, cara, as pessoas até muitas vezes diziam, né? Nossa, mas vocês foram pioneiros num sentido de como se fôssemos desbravadores. Na verdade, assim, a gente não tinha outra opção. Porque o aluguel de uma loja naquela época era muito caro. Até hoje é caro, né? Mas naquela época que eu tava começando, qual que era o único lugar que eu podia fazer vitrine? Dentro de um site, né? Mas também sempre apoiado por redes sociais. Aí eu tô falando de Fotolog, Orkut, comunidades. Então, eu tinha esse suporte, assim, né? Então, tinha o site, mas estava sempre em contato com
com a galera. Bom, a Korova só começou a crescer de verdade quando o Rafael se casou e foi morar num apartamento de 2 quartos, onde um deles acabou virando praticamente a sede da empresa. Nessa época, as vendas do site ainda eram bem pequenas, rendendo cerca aí de 6 encomendas enviadas pelos correios a cada 2 dias. Mas aos poucos a empresa foi evoluindo, devagar, sem grandes explosões no começo, mas crescendo de um jeito consistente e promissor. O Rafael começou com R$ 1.500. Comprava camisetas lisas, imprimia frases e vendia pelo dobro do preço. Eu peguei a rescisão de um trabalho de loja que eu tinha e eu peguei R$ 1.500 e transformei em 40 camisetas. E ia aumentando a produção, né? Comecei com 40, daí depois foi para 60, daí depois foi para 100. Mas foi crescendo. Foi crescendo, e principalmente nas redes sociais, né? A Korova passou cerca de 8 anos operando exclusivamente pela internet, se tornando um dos primeiros e-commerces da streetwear e realmente aí bem sucedidos, né, do país. Mas teve um período em que Rafael quase desistiu de tudo. Nessa época ele começou a promover festas em um local da região e a parceria passou a render uma boa grana entre 2009 e 2012. Esse virou então o principal foco dele, tanto que no começo de 2012, Dávila chegou a oferecer à marca suas estampas e criações para concorrentes da região. Só que ninguém quis comprar e olhando hoje isso acabou sendo a grande sorte dele, porque pouco tempo depois os empresários envolvidos nas festas romperam a parceria e ele perdeu a sua principal fonte de renda. Sem muitas opções, restou voltar aí o foco totalmente para o que ele fazia no início, né, que era na Korova. E foi justamente aí que começou a virada, que alguns anos depois levaria a marca ao seu auge. Mas antes, uma pausinha rápida aqui para eu falar diretamente com você que curte futebol e tá atento aí nos jogos que vão rolar da Copa do Mundo. Presta atenção que eu vou te mostrar agora onde que eu faço as minhas apostas antes mesmo da bola começar a rolar. Eu tô falando da Blaze, que é a patrocinadora oficial desse canal. Na Blaze você vai encontrar de tudo, tá? Desde o Campeonato Brasileiro, jogos internacionais, Champions League, Libertadores e agora até Copa do Mundo, tá? Tudo isso com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar, tá? É bom sempre dizer que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, ela é regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para operar. Rapaziada, estamos aqui então na área de apostas esportivas, eu tô aqui já na área que está rolando, né, os jogos aí do maior torneio do mundo. E olha só, o que a gente tem aqui, ó, já vai começar o mata-mata, Brasil e Japão, 1.71 para o Brasil e 4.9 para o Japão. Mas é claro que eu vou de Brasil, né? Clico aqui, escolho o valor, vou deixar esse valor mesmo e agora é só pronto, fazer a aposta e tá feito. Se você tem interesse em participar, é simples, tá? Junte-se à Blaze acessando aqui o primeiro link que eu deixei na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O cadastro ele é 100% digital, ele é seguro, lembrando apenas se você for maior de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Eu tô fazendo as festas, mas uns 6 meses antes, cara, a gente coloca o site da Korova no ar com um aviso dizendo assim, olha pessoal, a gente tá dando um tempo de produzir camiseta porque eu tava fazendo muita festa. E as festas me davam muito dinheiro. E a gente vai parar, porque daí também o que aconteceu, e eu já vou dar o gancho do DTG, do Printing on Demand, que a gente trabalha. O que acontece? Quando eu vou encerrar, ou quando eu vou dar uma pausa nas atividades da Korova ali em 2011, cara, eu vejo o meu estoque cheio de produto quebrado, grade quebrada, cor errada, que não pegou, você entendeu? Tipo, assim, cara, eu tenho mais de 1000 peças, grade PP, XGG, um roxo, um verde, assim, umas coisas assim horrorosas. E eu acho que esse foi um dos motivos que eu meio que também fui desistindo da Korova ali em 2011, que eu falei, cara, não dá mais. E aí eu me desentendo com os donos dessa balada em 2011, e cara, e aí eu penso assim, tá, o que eu vou fazer? Eu já tinha filho, já tinha uma estrutura, já tinha gente que trabalhava comigo, já na Korova, nas produções, e eu falei, cara, vamos voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer. Mas precisa ser de um jeito diferente, porque assim, cara, a Korova, ali naquele momento eu tava vendo, a venda de camiseta ali tava quase ficando como um hobby caro. Eles começaram a trabalhar com Print on Demand, aquelas camisetas feitas na hora, e o catálogo da marca, que até então era focado em camisetas e moletons, cresceu em 2014 com bonés, carteiras, calças de moletom, jeans e sarja. Mas o boom viria ainda naquele ano, quando a Anitta comprou uma calça da marca por conta própria e apareceu
apareceu usando ela ao vivo na Globo. Depois disso, a Coruva virou febre e as vendas mais que triplicaram em poucos dias. Só que o Rafael ainda não imaginava que aquele crescimento tão rápido, que parecia uma bênção, quase viraria uma maldição. O auge e a queda. Antes mesmo da Anitta usar a calça, a Coruva já vinha crescendo muito nos 2 anos anteriores, tanto que a cantora, que estava estourada na época, quis usar a marca. Mas quando ela apareceu em rede nacional com aquela calça jogger de moletom, com a logo gigante na perna, a Coruva foi para outro patamar. E detalhe, né? Ela nem comprou a peça, a marca enviou a calça e ficou na torcida para ela usar e acabou dando certo. Cara, saiu barato esse marketing, mano. É mole. Tem o programa Esquenta, da Regina Casé. Então, assim, com um sambão lá, que não sei o quê. Todo mundo olhando a televisão naquele momento. Não, assim, domingo, final de Copa, churrasco. Esperando chegar o horário do jogo. A Anitta aparece no backstage com a Preta Gil e a Viviane Araújo usando a calça Coruva. E a gente falou, putz, a gente viu no Instagram, a Anitta usando a calça Coruva. Cara, isso é roupa de backstage. Ela tá se maquiando, tá com a calça Coruva. Beleza. Cara, a Anitta entra na Globo. Você pensa, cara, Globo, domingo, 2 da tarde, final de Copa do Mundo. Calça Coruva, tipo, escrito Coruva. Cara, meu celular já começa assim, recebi mais mensagem ali do que em todos os meus aniversários, assim. No dia seguinte, o site da marca ficou congestionado de tanta gente tentando encontrar aquela calça com o Korova gigante estampado na frente. E uma curiosidade aqui, Korova em russo significa vaca, ou seja, a mulherada usava a calça, né, escrito vaca na frente aí toda felizona. Mas o fato é que a peça viralizou, virou uma febre entre os jovens dinâmicos daquela época, não é? Com o boom das vendas, a marca fez o caminho contrário da maioria, saiu do digital para o físico, abriu lojas próprias na Rua Augusta e nos Jardins em São Paulo, além de expandir com franquias aí também em Balneário Camboriú. O Rafael, que nessa época já tinha fábrica própria, se eu não estiver falando nenhuma bobeira aqui, acreditou que aquele era o caminho certo para expandir o negócio e começou a investir pesado nesse plano. Eu achei até uma matéria de 2015 dizendo que a meta da Coruva era abrir 200 lojas em 5 anos e iniciar um processo de internacionalização. Para vocês terem noção do tamanho do crescimento e de como o Rafael acreditava que nada conseguiria parar a marca. Só que às vezes um crescimento rápido demais, sem uma estrutura sólida e com os alicerces ainda frágeis, acaba virando justamente o motivo da queda de um negócio. E foi exatamente isso que aconteceu com o Rafael e a Coruva. Foi uma quebra grande depois, assim, lá por 2016. Por quê? O que houve nesse lance todo? Porque, cara, você acaba crescendo e não se estruturando, né? O Rafael investiu praticamente todo o dinheiro nesse plano de expansão, só que ao mesmo tempo que entrava muito dinheiro, na época a marca chegou a faturar 500 mil reais aí num mês. Também saía muito dinheiro, quer dizer, saía mais ainda dinheiro do que entrava, né, com gastos na casa aí dos 600 mil mensais, e aí a conta simplesmente não fecha. Ele chegou a acumular uma dívida de $500 mil só com o banco. Por isso o faturamento e lucro, né, são coisas totalmente diferentes. Às vezes você vê o empresário dizendo que faturou milhões e acha que todo aquele dinheiro foi pro bolso dele, mas na vida real não funciona tão simples assim, não é? Esse boom desse crescimento, que foi 10 vezes o meu crescimento normal, a gente teve esse boom e aí ficou incontrolável. Rafael montou uma fábrica, abriu franquias, 5 lojas, mas se empolgou demais. Eu calculei que eu não tinha muito a perder e eu investi tudo ali. Porque daí a máquina vai entrando, você vai pegando empréstimo, a máquina vai girando, né? Cada camiseta que você vendia, você ficava mais pobre. Sim. Fica meio que aquela cobra que morde o próprio rabo, né? Ela vai se retroalimentando, né? E aí chega uma hora que a conta não fecha mais, né? Eu cheguei a ter uma dívida de 500 mil com o banco. Coisas que daí eles vão inviabilizando o negócio a longo prazo, né? Porque a curto prazo você não vê, né? Você vai pedalando contas, né? Você vai escolhendo contas, quais contas pagar, né? Aí vou pagar a luz, porque senão vão me cortar a luz, né? A gente já teve luz de loja cortada já. O próprio Rafael diz que conseguiu quebrar a empresa com ela ainda funcionando. A verdade é que esse sucesso aí da calça jogger trouxe uma entrada absurda de dinheiro e criou a falsa sensação de que a marca tinha um capital infinito para abrir lojas em pontos caríssimos, como os Jardins e a Rua Augusta em São Paulo. Só que os custos dessas operações físicas, aluguéis absurdos, luvas comerciais e folhas de pagamentos enormes, começaram
começaram a sugar o caixa assim que o boom da calça esfriou. Isso somado a estoques gigantescos parados, má gestão nas lojas, contratações erradas, problemas aí com franqueados e outros, acabou criando então dívidas e processos que quase levaram a Coroa à falência. Rafael passou quase 10 anos no sufoco, mas apesar de ter se deslumbrado, ele percebeu que precisava mudar a rota antes que fosse tarde, e foi exatamente o que ele fez. A volta por cima. Vendo que estava indo para o buraco, Rafael decidiu mudar completamente os planos. Parou de insistir na expansão e nas lojas físicas e voltou para a essência da marca. Enxugou os gastos, vendeu a fábrica, renegociou dívidas e começou tudo de novo. A Coroa recuou estrategicamente para o digital, onde as margens eram maiores e o risco menor, mantendo apenas uma loja física. Eles também passaram a apostar forte na customização sob demanda, né? A Coroa Custom, praticamente eliminando aí o risco de estoque parado, já que as peças só eram estampadas depois da venda. E foi assim que, em alguns anos depois, a Coroa conseguiu dar a volta por cima. Hoje a marca fatura menos do que no seu auge, né, obviamente, mas tem um lucro muito maior e no fim é isso que realmente importa. Quando um cliente vem aqui na loja e estampa a foto de um filho, a foto do pet, uma frase de um filme, uma frase de um livro, essa camiseta tem um valor muito maior. Às vezes é foto do pai, da mãe, fotos muito antigas que a gente consegue recuperar e colocar numa camiseta. E aí, parece muito clichê, mas não tem preço. O markup dele chega a mais de 5 vezes. Quanto custa uma camiseta pra você? Em torno de R$35. Vende por quanto? R$159, R$189. Dinheiro parado no estoque. Não, de forma... Isso aqui é seu estoque. Exato. Desperdício zero, né? Desperdício zero, essa é a mágica do negócio. Ele toca a loja com apenas um funcionário. Não precisa ficar criando sempre estampas novas. Hoje sobra mais dinheiro do que antes. Com certeza, com certeza. Então você tá menor, mas ganha mais. Exato, mais enxuto e ganhando mais. Vale fazer uma menção aqui ao canal do meu xará Marcelo Baccarini. Eu assisti o vídeo dele lá e foi dali que surgiu a ideia de trazer esse tema aqui para o canal. Inclusive, né, a gente usou alguns inserts da reportagem dele ao longo do vídeo, então fica aqui a indicação para vocês conferirem o canal dele lá, bem legal, tá? Dá uma passadinha lá e fala que assistiu aqui o vídeo do Não Adivinha. Mas e aí? Me diz você lembra dessa calça, cara? Era febre, a galera falava que era uma calça que você tava cagado, porque ela era mais baixo aqui, né, a área aqui da região genital mesmo, né? Ela ficava mais parecida quando você tá ligado? Quando você tá... tá cagado, né? Um negócio meio estranho pra caramba. Mas explodiu, né, cara? Eu lembro que muita gente tinha mesmo. E a galera, cara, se eu não me engano, começou a falsificar essa calça, cara. Porque eu lembro que você achava em tudo quanto é banquinha, essas banquinhas de camelô, assim e tal. Não era loja oficial da Coroa. Você achava essas calças, tá ligado? Então, a galera começou a comprar, tipo, era de baciada, cara. Um negócio doido. E eu não cheguei a usar não, hein? Não cheguei, mas comenta aqui se você lembra dessa calça aí. Até o próximo vídeo. Tchau.